Fala galera, sejam todos bem-vindos à segunda aula do nosso curso Programando do Zero, aula com o tema pseudocódigos e estruturas de condição e repetição. Então hoje nós vamos aqui, já está na tela, vocês já podem ver, então hoje nós iremos ver o que é um pseudocódigo, então eu vou estar falando aí, passando um pouquinho do conceito bem rápido, bem simples, e também nós iremos focar também no exercício que nós passamos na última aula, que é aquele exercício das cebolas grandes que eu tinha falado, que 5 cebolas grandes que a gente tinha que fazer. Então era para construir um código para a gente poder fazer ir na feira e comprar essas 5 cebolas grandes. E para quem não assistiu, está começando agora aqui no nosso curso, eu aconselho que você volte lá na primeira aula, assista ela, porque ela está muito boa. Então, acompanhe lá e no final da aula tem um exercício. Então, faça o exercício, pratique, porque é sobre esse exercício que nós iremos falar hoje nessa aula. Para começar, o que eu gostaria de falar sobre o pseudocódigo, Então, o que é o pseudocódigo? Que a gente começou a ver na aula passada, com aquele fluxo lá, de como fazer um café. O pseudocódigo é a forma mais simples de escrever um código sem precisar conhecer ou entender uma linguagem de programação. Então, foi o que eu estava falando na última aula. A última aula eu disse que a lógica está em tudo. Então, realmente, o pseudocódigo é a forma mais simples de escrever isso que a gente faz. Então, por exemplo, o ato de fazer um café é a maneira mais simples, de estar escrevendo a maneira como eu faço esse café. Então, para seguir o jogo, vamos passar aqui para o nosso exercício que foi apresentado na aula passada. Então, e também nós iremos aprender a identificar esses dois pontos, que é como eu falei, o pseudocódigo. Teremos também esses dois pontos, essas estruturas de repetição. No caso, vamos ver enquanto. E também a estrutura de condição de fazer mesmo essa condição de sim ou não, de escolha. Então, vamos passar para o exercício que eu deixei já pronto, preparado aqui. Então, para a gente acompanhar, o exercício proposto na última aula, falávamos sobre cebolas grandes. Então, eu queria comprar 5 cebolas grandes. Então, é um ato que a gente vai na feira, a gente compra. Então, é algo simples assim do nosso cotidiano. Então, para mostrar como a lógica está presente no nosso cotidiano. Eu coloquei o exemplo de cebolas, mas pode ser maçã, banana, fruta, comprar um sofá, comprar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, como eu disse. O pseudocódigo que a gente estava analisando, eu pedia para que fosse comprado 5 cebolas grandes. Então, nós colocamos aqui, eu coloquei aqui como uma informação, cebola grandes, então as cebolas grandes que a gente precisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso comprar 5 e ainda foi dado um tipo que é 5 cebolas grandes. Então, não é qualquer cebola, não é a pequena nem a média. Eu quero as 5 maiores cebolas que eu vou escolher. Temos também, aí, como eu falei na última aula, sempre nós temos que olhar para um objetivo. Então, não adianta eu querer chegar em algum ponto se eu não olhar para esse objetivo. Então, se você não identificar o objetivo das coisas que você quer fazer, ou do código, do pseudocódigo que você quer fazer, fica mais difícil você entender uma lógica ou tentar descobrir. Como eu disse na aula passada, pode ser que a minha maneira de ter montado pode ser diferente da sua maneira de fazer uma compra, entendeu? Então, pode ser que se altere, mas se no final chegarmos ao mesmo resultado, conseguimos fazer essa compra das 5 cebolas, então a sua lógica vai estar correta. Então, nós temos o nosso objetivo. Então, para chegar no objetivo, podem ter várias lógicas. O que eu disse na última aula era que podem ter várias lógicas, várias soluções para chegarmos ao objetivo, porém, existem umas que são mais otimizadas e outras que são menos otimizadas. Então, eu identifiquei aqui o objetivo, nesse nosso ponto, voltando. O que devo fazer? Isso é a primeira pergunta que a gente deve fazer. O que devo fazer? Qual foi o proposto? Comprar 5 cebolas grandes. Então, o segundo ponto, a gente identifica um ponto de partida para a nossa lógica. Então, eu coloquei aqui onde estou. Eu já pensei partindo do ponto onde eu estou, porque eu poderia estar dormindo, poderia estar em casa, poderia estar na rua. Então, eu coloquei um ponto de partida. Coloquei aqui como um ponto variável de lugar. Então, seria onde devo ir, é uma outra pergunta, Então, seria uma variável onde estou, se eu quero ir, onde eu quero ir. Então, se eu vou fazer essa compra das cebolas na feira, no supermercado ou na venda do seu Zé. E também eu coloquei uma variável de objeto, que seria
o objeto principal, né, dessa nossa lógica, que seria comprar 5 cebolas do tamanho grande. Então, são 5 cebolas, mas não são qualquer 5 cebolas. São cebolas do tamanho grande. Então, essa informação é uma informação que difere. Então, não é qualquer cebola. Então, começando aqui o nosso pseudocódigo, né, que eu fiz. Então, vou abaixar aqui um pouco para que fique visível. Como eu coloquei na variável de partida, coloquei onde estou. Então, eu assumi que poderia estar na rua ou em casa. Então, eu coloquei aqui no nosso pseudocódigo, eu comecei colocando se estou em casa ou na rua. Aí colocamos também um teste, né? Se eu estou em casa, o que eu devo fazer? Eu tenho que sair de casa e vou para onde eu devo ir. No caso, eu posso selecionar um valor, né, ou atribuir um valor para esse, vamos dizer assim, esse campo ou para essa solução, essa variável, um lugar onde eu devo ir. Então, qual o lugar que eu gostaria? No caso, eu selecionei, eu quero ir na venda do seu Zé. Então, o que acontece? Se eu estou em casa, eu preciso selecionar, eu preciso atribuir um valor de lugar para onde eu quero ir. Então, se estou em casa, saio de casa e vou para feira, supermercado, a venda do seu Zé. Se estou na rua, no caso, então, se estou na rua, vou para onde devo ir. Para onde devo ir seria ou feira, supermercado ou a venda do seu Zé. Se não, no caso, impossível, né? Você deve estar no espaço ou morreu. Mas isso aqui é uma brincadeira, mas vamos lá. Então, no caso, se onde devo ir, então, no caso, eu vou selecionar a venda do seu Zé. Então, se onde eu devo ir for a venda do seu Zé, vou para a venda do seu Zé, analisando o nosso código. Chegando lá, eu vou perguntar para o seu Zé, seu Zé, o senhor tem cebolas? Então, no caso, se o seu Zé responder sim, ele pode responder sim ou não. Então, no caso, ele pode ter as cebolas ou não. Se caso ele tiver as cebolas, o que eu vou fazer? Eu vou procurar onde estão as cebolas e começar a escolher. Então, eu vou ali onde está a bancada das cebolas e vou procurar ali e encontrei, vou começar a escolher as cebolas. Para isso, depois vou procurar cebolas grandes enquanto não tiver as 5. Então, o que acontece? Normalmente, quando você vai numa feira, você vai lá, ou você vai numa quitanda ou na venda do seu Zé, você vai lá selecionar as 5 cebolas, né? No caso, você vai pegar 5 cebolas e vai colocar. Então, enquanto você não pegar as 5 que foi seu objetivo, né, que a gente colocou lá em cima, né, que o nosso objetivo era comprar 5 cebolas e grandes, enquanto você estiver, né, fazendo essa ação de escolher essas 5 cebolas, então ele vai se repetir. Então sempre vai repetir a ação de pegar uma cebola, verificar se ela é grande ou não. Então o que acontece? Vou procurar cebolas grandes enquanto não tiver 5. Então como eu não tenho cebola, então eu vou pegar um saco plástico, no caso, e vou... Aqui no caso existe um pequeno erro, porque senão toda vez que eu vou verificar uma cebola eu vou querer pegar um plástico novo. Então, no caso aqui, a gente vai corrigir, colocar para cá, porque eu vou procurar e começar a escolher. Só que antes eu vou pegar o saco plástico. Então, antes disso, né, pela lógica, você vai ali pegar ali aquele saquinho plástico, onde tem, né, para recolher ali do lado das frutas, da cebola, né? Você vai colocar, vai pegar o saquinho plástico, vai procurar, né, onde estão as cebolas e começar a escolher. E aí, enquanto, né, vamos ver assim, procurar as cebolas grandes enquanto não tiver 5. Como eu já tinha explicado, então eu vou continuar fazendo a ação de pegar uma cebola, verificar, ela é grande? É grande. Então vou colocar na sacolinha. Como eu tenho o saco plástico, então vamos lá. Escolher as cebolas enquanto não tiver 5. Então, se a cebola for grande, eu vou verificar se ela for grande ou não. Eu vou pegar, coloco na sacola. Se não, continuo procurando. Então você vai continuar. Então ele vai fazendo essa informação, né? Você vai fazer esse ciclo. Geralmente nós fazemos todo esse processo inconscientemente, né? Porque é natural para nós. Mas é aí onde está a lógica, entendeu? Então, no caso, a gente vai continuar fazendo esse ciclo até que eu tenha as 5 cebolas grandes. Então eu vou lá, primeira vez olhei, peguei uma cebola pequena, olhei e falei, não, ela é pequena. Coloquei de volta, peguei uma grande e coloquei no saco. Peguei de novo, fiz uma cebola grande, coloquei na sacola, até ser 5. Então você vai repetir 5 vezes essa ação de colocar a cebola dentro da sacola e verificar se ela é grande ou não.
Se a gente terminar, né, já conseguir selecionar 5 cebolas grandes, a gente vai até o seu Zé e paga pelas cebolas. Mas pode ser que eu não vá, se o seu Zé responda não, e não tenho cebolas. Rafael, eu não tenho as cebolas que você quer. O vendedor não trouxe, não tem, acabou, estragaram. Então, o que vai acontecer? Eu posso optar por, vou procurar em outro lugar, ou no caso, posso voltar para casa. Voltar para casa. Porém, o nosso objetivo era ir atrás das cebolas. Então, no caso, vamos manter aqui, né, procurar em outro lugar. E todo esse processo vai se manter. Então, é algo que está, como eu disse na última aula, é algo que está no nosso cotidiano, essa lógica. E voltando aqui, né, se eu vou para a venda do seu Zé, se caso eu não for para a venda do seu Zé, eu vou para o lugar que escolhi. Então, se eu for para a venda, ou vou para a feira ou supermercado, eu vou repetir todo esse ciclo que a gente fez, né, aqui do seu Zé. No caso, vai diferir, né, se é venda, se é supermercado. Então, você pode realizar essas ações. Então, nós podemos ver aqui que, sim, isso aqui é um fluxo, né, é um pseudocódigo, escrevendo sem programar, mas é uma lógica do nosso dia a dia, que a gente vai fazer compra, que a gente vai fazer alguma coisa. Então, nós podemos ver que é isso. E agora, onde, né, que eu tinha falado sobre onde está a estrutura de repetição enquanto, o que é um conceito, né, vou falar o conceito, e a estrutura de condição, o conceito e identificar nesse código, né, que nós desenvolvemos. Uma estrutura de repetição que nós podemos encontrar aqui é a estrutura de repetição enquanto. Então, é essa estrutura de repetição. O que são estruturas de repetição? São estruturas que são realizadas enquanto elas não satisfazem uma determinada condição. Então, qual era a condição? Eu ter 5 cebolas grandes. Então, eu vou continuar executando a ação enquanto eu estou selecionando e eu não tenho as 5 cebolas. Então, nós podemos identificar que nós temos uma condição, né, de repetição, não uma condição, desculpa, mas nós tivemos uma estrutura de repetição, né, de selecionar as cebolas. Então, esse é um ponto. Se você fez aí seu exercício, identifique esse ponto, né, essa estrutura de condição, de repetição. Então, nós também podemos identificar as estruturas, né, de condição. Então, aqui de condição nós podemos identificar, no caso do seu Zé, ele tem para responder sim ou não, é uma estrutura de condição. Então, aqui outra, se a cebola for grande ou não, ela também é uma estrutura de condição que eu estou verificando, né? Então, ele pode ir para um caminho X ou Y. Então, ele pode ir para um caminho sim ou não. Então, ele sempre é uma condição, ele sempre tem uma resposta sim ou não, uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Então, essa é uma estrutura de condição. Então, para terminar, eu deixo para vocês um próximo exercício que vocês podem criar, identificando mesmo uma ação do cotidiano de vocês, uma ação do dia a dia, que vocês possam estar escrevendo um pseudocódigo. Porque isso aí vai ser bom para vocês aprenderem a identificar e aproximarem essa lógica. Essa lógica que sempre tem essa dificuldade, né? que eu vejo muitas pessoas falarem sobre ter essa dificuldade com lógica. Fazendo esses exercícios, vocês vão ver que vão facilitar muito, muito mesmo o entendimento da lógica, né? E vão perceber que não é esse bicho de 7 cabeças. É simples, a lógica é simples, não tem uma dificuldade, pois ela está aplicada no nosso dia a dia. E isso vai ser bom porque quando nós entrarmos na nossa parte de linguagem que nós iremos ver, isso vai facilitar, porque o código, a programação não está ligada diretamente ao conhecimento da linguagem, mas sim à sua lógica. Então, se você domina a lógica, um código, uma linguagem, vai ser muito mais fácil você se adaptar a essa linguagem, não importa que seja. Então, por hoje é só. E deixando também um aviso que
neste sábado, às 8 horas da noite, nós teremos uma live aqui tirando todas essas dúvidas e também indo para uma terceira aula, uma aula mais dinâmica e trocando ideias aí com o pessoal. Então, compartilhe o nosso vídeo e compartilhe também os nossos stories e a nossa divulgação para a nossa live às 8 horas no sábado agora. E se você não assistiu, volta a lembrar a aula 1, assista a aula 1 e traga todas as suas dúvidas também. Curta e compartilhe a nossa aula e vamos que vamos aprender nesse caminho da programação. Até a próxima, galera!